Imagine que o smartphone na sua mão é muito mais do que um simples computador portátil. Dentro dele, existe um pequeno ecossistema de segurança projetado para realizar pagamentos sem contato com um nível de proteção equivalente, e muitas vezes superior, aos cartões físicos tradicionais. É isso que sustenta o funcionamento do Google Pay quando você paga por NFC. Para entender esse processo, primeiro é importante visualizar o que acontece durante um pagamento por aproximação. O NFC, comunicação por campo de proximidade, é um padrão que permite que dois dispositivos troquem pequenas quantidades de dados a distâncias muito curtas. Um terminal de pagamento gera um desafio criptográfico e o seu smartphone responde com um token, uma espécie de senha temporária, que substitui o número real do seu cartão. No caso do Google Pay, o sistema não utiliza diretamente o número verdadeiro do cartão. Em vez disso, o serviço trabalha com tokenização. A tokenização é o processo de substituir dados sensíveis por um identificador aleatório, o token, que só tem validade para aquele dispositivo. O token é emitido pelas bandeiras de cartão, como Visa ou Mastercard, e é armazenado no Android de forma segura. Isso significa que, mesmo que alguém interceptasse a comunicação do NFC, o que receberia seria apenas um código sem utilidade fora daquele contexto. Para proteger esse token, o Android utiliza o que chamamos de Trusted Execution Environment, ou TEE. É uma área isolada do processador, separada do sistema operacional principal. Essa separação física impede que aplicativos, vírus ou qualquer processo comum tenha acesso direto a essas chaves. Quando o Google Pay precisa autorizar um pagamento, é o TEE que assina digitalmente a transação. A assinatura garante autenticidade. Confirma que aquele token veio do seu dispositivo e não foi forjado. O papel do TEE é essencial. Ele executa operações criptográficas sensíveis, como geração de chaves e cálculo de assinaturas, usando padrões modernos como AES e RSA. A chave privada usada para assinar os pagamentos nunca sai dessa zona protegida. Isso significa que, mesmo que o Android fosse completamente modificado, invadido ou corrompido, o invasor não conseguiria extrair essa chave de pagamento. Agora, existe um ponto técnico muito importante. O TEE depende do hardware do próprio fabricante. Isso significa que cada marca de smartphone, Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outras, implementa sua versão de TEE. Ele segue padrões mínimos, mas o grau de robustez depende muito da qualidade do hardware. É por isso que alguns dispositivos Android oferecem níveis de segurança mais altos que outros. Quando comparamos isso com o Apple Pay, encontramos diferenças de arquitetura bem nítidas. A Apple utiliza o chamado Secure Enclave, um coprocessador completamente separado da CPU principal. Ele tem seu próprio microkernel, sua própria memória e até seu próprio gerador de números aleatórios. É mais isolado do que o TEE típico do Android. No Apple Pay, as chaves criptográficas usadas para gerar tokens e autorizar pagamentos vivem exclusivamente dentro desse Secure Enclave. Não existe caminho, interface ou comando capaz de extrair essas chaves de lá. A lógica é tão rígida que nem mesmo o sistema operacional iOS consegue ler ou copiar essas informações. O iPhone funciona como se tivesse um cofre físico integrado ao chip. A segunda diferença importante envolve como as credenciais são armazenadas. O Android utiliza o TEE e, quando disponível, também o Hardware Baked Key Store, que é o cofre de chaves criptográficas baseado em hardware. Já a Apple utiliza exclusivamente o Secure Enclave para isso. Como resultado, o processo de autorização no Apple Pay é sempre feito dentro desse coprocessador isolado, enquanto no Android depende da implementação do fabricante e do suporte do hardware. Outro ponto técnico diz respeito ao caminho das transações. No Google Pay, parte do controle e emissão dos tokens é feito através dos servidores do Google, que se integram às bandeiras. O telefone mantém o token e as chaves necessárias para assinar a transação, mas a infraestrutura do Google participa do fluxo. No Apple Pay, a Apple atua apenas como intermediária de segurança no momento de gerar o token. Depois disso, o iPhone passa a funcionar com autonomia, assinando transações diretamente no Secure Enclave, sem compartilhar os dados sensíveis com nenhuma parte externa. Mesmo com diferenças de arquitetura, tanto o Google Pay quanto o Apple Pay trabalham com tokenização dinâmica. Isso significa que, para cada pagamento, o dispositivo cria um código único, limitado àquela transação. No terminal, o sistema valida o token junto às bandeiras que verificam se ele corresponde ao cartão real. O vendedor nunca vê o número do cartão. A loja nunca recebe dados sensíveis, e o smartphone nunca envia o número verdadeiro da sua conta. Há também a camada de autenticação do usuário. No Android, isso pode ser feito por biometria, PIN ou senha. Quando você desbloqueia o aparelho, isso libera temporariamente o uso das credenciais de pagamento.
A biometria funciona como a chave de acesso para que o TEE assine a transação. No iPhone, o Face ID ou o Touch ID são validados diretamente pelo Secure Enclave. Ele libera apenas a autorização necessária para aquela operação e nada mais. Quando o smartphone toca o terminal de pagamento, o processo é incrivelmente rápido. O terminal envia uma requisição, o dispositivo responde com um token assinado, o terminal encaminha ao banco e o banco confirma a transação. Tudo isso em frações de segundos. Por trás da simplicidade do gesto, existe um conjunto sofisticado de criptografia, isolamento de hardware, geração de números aleatórios e validação digital. Se um atacante tentasse clonar o NFC capturando o sinal, não conseguiria reutilizar o token, porque ele é descartável. Se tentasse extrair a chave privada do telefone, não conseguiria, porque ela nunca deixa o TEE ou o Secure Enclave. Se tentasse fingir que ser o seu smartphone, não conseguiria, porque só o seu aparelho possui aquela chave de assinatura interna. É por isso que pagamentos por aproximação via smartphone são considerados extremamente seguros. Na prática, são mais seguros que pagar com um cartão físico, que expõe o número real do cartão, pode ser copiado ao passar em um terminal adulterado e depende da proteção da tarja ou do chip. Google Pay e Apple Pay seguem o mesmo princípio geral, mas com filosofias diferentes. O Android aposta numa arquitetura distribuída, onde cada fabricante oferece o seu TEE, permitindo flexibilidade de dispositivos. A Apple aposta no isolamento absoluto, com o Secure Enclave funcionando como um cofre criptográfico independente. As duas abordagens têm vantagens, limitações e níveis diferentes de padronização. No final das contas, o que acontece quando você aproxima o smartphone da maquininha é a combinação de três pilares: a tecnologia NFC, a tokenização gerenciada pelas bandeiras e a criptografia armazenada em hardware seguro. É a cooperação desses elementos que faz com que um simples toque possa movimentar dinheiro sem expor seus dados reais. E enquanto para o usuário o gesto parece mágico, silencioso e instantâneo, por baixo dele existe uma dança complexa de cálculos matemáticos, assinaturas digitais e circuitos isolados garantindo que cada transação seja única, protegida e praticamente impossível de falsificar. A tecnologia continua evoluindo. Novos padrões de criptografia, novos coprocessadores e novos métodos de autenticação vão surgindo, mas o princípio essencial permanece o mesmo: transformar o smartphone numa carteira criptográfica portátil blindada e inteligente, capaz de realizar pagamentos com segurança equivalente à de sistemas bancários de alta escala. Essa é a engenharia que dá vida ao Google Pay, ao Apple Pay e ao futuro dos pagamentos móveis. Um futuro que cabe no bolso, mas se apoia numa fundação sólida de matemática, eletrônica e segurança digital.